Bem-vindos ao podcast de divulgação científica do IF Sul de Minas, Campus Passos, Eixos Tech. Esse podcast agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pelo apoio a essa iniciativa científica. No episódio de hoje, eu, professor João Francisco, recebo, nesse momento, um colega, um amigo, um professor do bacharelado em administração, mas que hoje está aqui para dizer algumas coisas para a gente totalmente diferentes daquilo que ele está habituado a trabalhar na administração. Hoje ele vai falar de corrida, do hobby, da paixão pelo esporte e de como quem quer iniciar nesse mundo da corrida pode começar. Estou falando dele, professor João Marcos Fernandino Evangelista, que é graduado em administração de empresas pelo Centro Universitário de Sete Lagoas, especialista em logística pela PUC Minas, especialista em educação profissional e tecnológica pelo IF Sul de Minas e mestre em desenvolvimento regional pelo Centro Universitário de Franca. Atualmente, como já disse, ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Campus Passos. Mas além de todos esses predicados, desde 2018 ele é corredor amador e amante do esporte corrida. Dito isso, professor, seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje e eu começo esse bate-papo que nós estamos construindo aqui para poder incentivar as pessoas a praticarem um esporte, seja ele qualquer, mas especificamente da corrida. Diante disso, você que começou a correr em 2018, que benefício você começou a notar para o seu dia a dia, para a sua vida, para o seu cotidiano, desde quando você começou a correr? Bom, primeiro agradecer o convite, João, meu xará, muito obrigado, por poder contribuir, com algo que faz parte da minha rotina, Gostaria também de deixar claro que nós vamos fazer aqui, na verdade, é um bate-papo informal, a partir da minha experiência com o esporte. Eu não tenho nenhuma formação profissional, em educação física, em fisiologia do esporte, alguma coisa nesse sentido. Então, o que nós vamos conversar é proveniente da minha prática esportiva mesmo, Para ficar claro, o esporte sempre esteve presente na minha vida. Eu joguei futebol muitos anos, tentei me profissionalizar no futebol, tive nas categorias de base de clubes mineiros, como Democrata de Sete Lagoas, América Mineiro. Então o esporte sempre esteve presente. A corrida de rua iniciou na minha vida nos anos de 2010, mas não como um esporte exclusivo. Eu jogava futebol amador, e comecei a correr então, a praticar a corrida de rua. De lá para cá, eu comecei a diminuir a intensidade no futebol amador, no futebol recreativo, porque a gente começa a sofrer um monte de lesão e vai ficando mais velho e não recupera mais, Aquela questão que o futebol também, quanto mais jovem, melhor, Depois de determinado momento do tempo, fica complicado. E em 2018, já aqui em Passos, já aqui no Campus Passos, eu conheci a professora Nayara, que também é praticante da corrida de rua, e ela então me convidou para treinar com ela. A gente começou a treinar, ela já fazia um acompanhamento com assessoria esportiva, o que eu nem tinha ideia do que era. E comecei a praticar a corrida de rua juntamente com ela e me apaixonei. Então, num curto espaço de tempo, já estava também assistindo por uma assessoria e comecei a treinar a corrida de rua de maneira mais séria e fiz da corrida o meu principal esporte. Hoje o esporte que eu pratico é a corrida de rua. Então, tem um outro esporte aí que você não está contando, que é a pesca esportiva. A pesca esportiva, Mas hoje a gente pode fazer um para falar da pesca esportiva também, se quiser. Aí excelente. E esse é maravilhoso. Mas hoje o esporte que eu pratico, além da pesca esportiva, que eu pratico menos em função da logística e tudo mais, é a corrida de rua. Mas vem cá, eu achei interessante que você falou, dentro dessa introdução que você fez, da assessoria esportiva e de como que a Nayara foi uma pessoa que te puxou para a corrida. Sim. Como é que funciona essa questão da assessoria? Você tem ali um personal trainer? Isso. Você tem alguém que te acompanha? Como é que é essa questão? Vamos lá. A corrida de rua, na verdade, correr é algo fisiológico, Uma das primeiras coisas que nós fazemos é correr. As crianças lá, meu filho tem 4 anos, o que ele mais faz é correr. Então, a corrida faz parte do movimento humano. Eu acho que o primeiro ponto é esse.
Agora, daí a você praticar o esporte corrida, não é simplesmente pôr um tênis e sair correndo. Tá? As pessoas às vezes acham que correr é um esporte simples, né? Algo natural, então não precisa de um acompanhamento, né? Não precisa de uma assessoria, não precisa de uma orientação. Isso não é verdade. Tá? Se você quer praticar a corrida como um esporte, mesmo que seja um esporte amador, né? Mesmo que você não tenha a intenção de competir no universo da corrida amadora, é importante que você seja assessorado, acompanhado. Então, hoje existem inúmeras assessorias de corrida, né, que fazem o acompanhamento desses atletas amadores dentro do perfil e da proposta que cada atleta busca. Então você vai colocar um objetivo e aí dentro desse objetivo, exatamente, a sua assessoria vai montar um plano de ações. Um plano de treinamentos baseado no objetivo deste atleta amador. Então, por exemplo, a pessoa pode iniciar na corrida de rua com o objetivo apenas de ter uma vida mais saudável, aliado a uma boa alimentação, perder peso, ou por uma orientação médica da prática de alguma atividade física, ela achar que a corrida é algo mais prático, porque você pode acordar às 6 horas da manhã e correr, pode correr na hora do almoço, pode correr à noite. A corrida tem uma vantagem do treino acontecer. Para o treino acontecer, você não precisa de outras pessoas, como um vôlei, um futebol, um beach tênis que é feito em dupla. Então a corrida você coloca um tênis e sai para correr, né? Agora, existem algumas orientações, especialmente para quem está começando. Essas orientações vêm de quem estuda o esporte, né? Corrida, de quem se aprofunda nesse esporte, e a depender do objetivo do atleta amador, é essencial ter essa assessoria de corrida. O cara vai pensar e vai planejar. Nós seguimos, né, uma planilha de treinamento. Hoje tem vários softwares que já fazem isso de uma maneira mais prática, e aí a gente está orientado a fazer aqueles tipos de treinamento. Porque quem quer evoluir na corrida, treinar todos os dias, por exemplo, é um erro. Treinar todos os dias o mesmo estímulo de corrida, no mesmo ritmo, a mesma distância, é um erro. Então, dentro do universo do esporte da corrida, nós temos vários tipos de treinamentos, então, vários estímulos. O que você está querendo trazer, então, é que a gente tem diferentes tipos de treinamento. Exatamente. E aí vai depender do seu objetivo enquanto corredor, do seu perfil de treino também. Isso. E da sua disponibilidade de tempo para treinar. E eu acho que o importante também da tecnologia que você vai usar. Igual você falou, você tem aplicativo. Sim. Hoje você tem relógio, sim, tem GPS, o que mais você tem de tecnológico que ajuda? Olha só, um ponto importante para quem quer começar a correr. Tá? Hoje, como em todo e qualquer segmento, nós temos uma enxurrada de informações nas redes sociais falando o que é melhor, o que é pior. E muitas dessas informações são informações duvidosas. A maioria delas são informações que a gente não deve levar em consideração. Então, por exemplo, existe, vamos falar dos tênis, que seria o acessório básico. Nós temos tênis que vão de R$200 até tênis que vão mais de 4, 5 mil reais. Tá? Qual que é a diferença desses tênis? Tecnologia embarcada, né? A marca, o atleta de elite que utiliza, todo esse conceito mercadológico que a gente conhece. Mais ou menos do futebol, a gente tem chuteira mais cara, chuteira mais barata. As marcas, inclusive, são praticamente as mesmas. Nike, Adidas, New Balance, Olímpicos, Mizuno, ASICS e por aí vai. O que um atleta que vai iniciar no mundo da corrida precisa? Se ele vai iniciar no mundo da corrida com uma atividade física apenas, ele precisa de um bom tênis. E um bom tênis, para um atleta que está iniciando, ele consegue comprar hoje por R$300. Ah, João, mas não é um tênis de muita qualidade. Não, é um tênis de muita qualidade. Que vai dar conforto. Meu corpo já tem 10 anos. Eu tenho esse tênis de R$300. Eu treino com esse tênis de R$300. E eu treino um volume de treino para um atleta amador, um volume já considerável. Então, se me atende quem está começando claramente. Então, é um tênis que vai te trazer conforto, estabilidade, segurança, né? Vai entregar aquilo que vai entregar aquilo que o corredor precisa, certo? Um bom tênis é essencial. Outros acessórios. Eu vejo a galera usando muito relógio. Relógio. Eu, particularmente, eu acho o relógio um divisor de águas. Mas para quem quer
para quem tem um objetivo a mais nesse mundo da corrida. Então, por exemplo, eu sou um atleta amador que eu treino com objetivos. Então, recentemente eu fiz uma meia maratona em São Paulo que eu tinha um objetivo de tempo. Eu queria fazer o meu melhor tempo nessa distância. Foi, eu acho que a 12ª prova oficial nessa distância que eu fiz. Alcancei o meu melhor tempo. O relógio é fundamental para isso porque é o relógio que te dá o parâmetro e os ritmos que você precisa treinar para alcançar aquele objetivo. Que a gente chama de pace. O que é o pace? São quantos minutos você demora para fazer 1 km. Então quem corre no pace 5 faz 1 km com 5 minutos. Quem corre no pace 4 faz 1 km com pace 4. O relógio parametriza isso. Você monta um treino no aplicativo no telefone, no computador, transfere para o relógio e o relógio vai te sinalizando durante o treino. Olha, você está acima, você está abaixo. E é legal que você pode ir fazendo as comparações do seu tempo. Exatamente. Medir a sua performance, sua evolução. Exatamente. Ele pode te dar, por exemplo, a sua frequência cardíaca. Tem gente que treina por frequência cardíaca. Então eu quero treinar 90% da minha frequência máxima. Eu vou treinar 60% da minha frequência máxima. Cada estímulo, cada tipo de treino tem um objetivo. Então eu preciso treinar força, preciso treinar treinos de velocidade, eu vou alcançar 90%, 95%, às vezes 100% da minha frequência cardíaca. O meu relógio me ajuda a ter essa referência durante o treinamento. Eu vou fazer um treino longo, que é para me dar resistência, eu vou treinar ali na casa dos meus 60%, 70% dos batimentos cardíacos. Meu relógio me dá esse parâmetro. Então é o acessório indispensável para a corrida. Então, para quem está começando e tem o objetivo de disputar uma prova amadora, tem o objetivo de correr para melhorar o seu tempo, muito mais importante do que um tênis com placa de carbono, que é a moda hoje, né? É um relógio. Então, se fosse para me dar uma sugestão, João, comecei a correr agora, eu tenho R$1.500, eu compro um tênis de R$1.500 ou eu compro um tênis de 300 e compro um relógio GPS? A segunda opção, compra um tênis de 300 e um relógio GPS. Por incrível que pareça, é esse combo que vai te fazer evoluir. O tênis de R$1.500, o tênis de R$2.000, R$2.200, por aí vai, que são os tênis de alta tecnologia, que promete uma propulsão maior, um retorno de energia, uma economia muscular, uma economia de fadiga. Para o atleta amador, a diferença talvez ela nem exista. Porque assim, o cara tá lá 5 quilos acima do peso, aí compra um tênis que pesa 175 gramas. E aí ele tá achando que é essa redução de peso no calçado que vai fazer ele evoluir. E se ele perder 3 quilos, ele pode correr com tênis de 400 gramas, que ele vai conseguir entregar muito mais. Tá? E a roupa, João? A roupa leve, assim, a gente tem roupa de alta tecnologia também, como é que está esse mercado? Vai no mesmo sentido, João. A roupa adequada para a corrida, ela é fundamental também, tá? Porque o treino de corrida, ele tem um desgaste muito grande, né? A gente perde muito líquido, muito sais. Então você precisa de uma roupa transpirável, né? Uma roupa que não retém umidade. Porque se você for fazer um treino longo, por exemplo, se você tiver com uma camisa de algodão, essa camisa ela chega num determinado momento que ela começa a pesar, ela começa a prejudicar, né, a transpiração do seu corpo. Então você precisa de uma roupa adequada. Da mesma forma que você tem tênis de R$300 e tênis de 4.000, você tem shorts de R$50 e shorts de R$300. Até porque a roupa pesada ela vai atrapalhar a performance, ela vai grudar no corpo. Sim, a questão do conforto. Então assim, tênis adequado, roupa adequada, relógio, GPS. Isso tudo que nós estamos falando tem para o público que está começando, para o público intermediário, para o público avançado. Quanto você está disposto a gastar? O que você quiser gastar, você tem relógio hoje para começar no mundo da corrida que custa R$900. Você tem um relógio de R$10.000. Não é o relógio que vai te fazer correr mais. Não é o tênis que vai te fazer correr mais. A sua dedicação, o seu treino. É o quanto você está disposto a treinar, a se alimentar bem. Isso que eu ia te perguntar agora. Como qualquer outro esporte que a gente tem a preparação, a gente sabe que existem diferentes dietas para determinados esportes que você vai praticar. Com maior ingestão de proteína, menor ingestão calórica no sentido de mais carboidratos, menos. A gente sabe que o fisiculturismo exige uma dieta extremamente rica, porque vai estar preparando ali para ganhar massa muscular. E a corrida, penso eu que
ela vai exigir alto nível de hidratação daquele atleta, porque ele vai transpirar, então não é muito diferente de outros esportes, Sim. que a gente tem aí, como a natação também exige hidratação, musculação, futebol, esportes na areia, que você fica no sol ali também, você tem uma transpiração muito grande. Mas como é que fica essa lógica da corrida? E, principalmente para mim, que sou leigo, e acredito que outros ouvintes que estão aqui conosco, tem uns suplementos que eu vejo em forma de saquinho. Como que funciona a hidratação e o que é esse suplemento? Vamos lá. Até uma coisa interessante, o pessoal acha que a corrida é o esporte que mais promove o emagrecimento. Isso é mito, tá? Porque, na verdade, qualquer atividade física promove o emagrecimento, desde que atrelado a uma boa alimentação. Então, você pode correr a vida inteira. Se você não se alimentar adequadamente, você não emagrece. Você pode fazer musculação a vida inteira e vai acontecer a mesma coisa. Então, assim, a alimentação, a nutrição e o esporte precisam caminhar juntos. Primeiro ponto. Com relação à corrida, você irá performar melhor, de maneira geral, quanto mais leve o seu corpo for. Tá? Então, você pode ver os grandes atletas de corrida, são extremamente magros. Principalmente no final do ano, quando tem a prova da São Silvestre, geralmente os atletas que vencem são atletas quenianos, né? Outros países africanos, e são atletas muito magros. Muito magros, muito leves, com pouquíssimos músculos, né? Com pouca massa muscular. Mas tem uma resistência muito grande. Muito grande. Então, assim, a parte nutricional ela é fundamental. Basicamente, os treinos de corrida, ele requer, como você disse, uma hidratação muito bem feita antes, durante e depois. A depender do volume de treinamento, a reposição de sais. E esses líquidos, essas embalagens que você já viu, são os repositores de carboidratos e eletrólitos, que eles chamam, né, que são os sais, que a gente faz o uso durante o treino, que ele tem uma absorção rápida. Então, quando normalmente você vai fazer um treino que dura mais de 1 hora, a reserva de glicogênio que nós formamos no dia anterior, à base de carboidrato, que é uma outra dica, eu quero emagrecer, eu vou parar de comer carboidrato e vou correr. Você não vai conseguir correr. Carboidrato é a principal fonte de energia para a corrida. Aliás, talvez você não consiga fazer nenhum esporte. Exatamente. Então você precisa da batata, você precisa do pão, do macarrão, do arroz, de todos esses carboidratos, que a princípio todo mundo manda cortar. O low carb não funciona com a corrida. Então todo treino acima de 1 hora é fundamental a reposição desses sais durante o treino. Tá? Esses géis, né, de carboidrato e sais, eles fazem uma reposição imediata, né, no organismo dessa energia que você já consumiu vindo do glicogênio da alimentação anterior. Então, às vezes você não sente a diferença durante o treino, mas na sua recuperação você vai sentir. Porque se faltar energia durante uma corrida de 1h30, 2 horas, aonde que esse organismo vai tirar energia? Do músculo. É onde vem a fadiga, vem a lesão, você não consegue recuperar. Então eu vou fazer um treino de 2 horas. Eu né, particularmente na minha dieta, eu vou usar ali pelo menos 3 sachês de reposição, de absorção rápida, tá? E água durante todo esse percurso. Então, quando a gente está treinando sozinho, se eu não tenho um ponto de apoio, eu corro com uma garrafinha de água na mão e uma outra no bolso. Tem alguns acessórios com cinto que leva as garrafinhas e tal, eu não gosto, eu prefiro levar na garrafinha na água. Ou às vezes eu deixo o carro num ponto estratégico, eu vou, passo, né, tomo água. Não pode descuidar da hidratação, especialmente em dias quentes. Perfeito. Ainda mais que a gente mora num país tropical, então a maioria dos dias são quentes. Principalmente correndo em Passos. Principalmente aqui, que 82 graus na sombra. Aqui não é fácil, não. João, mas dentro desse mundo da corrida, pensando então em afazeres que esses atletas amadores podem estar estruturando para evitar lesão. Como que o cara, então, comecei a correr, estou gostando, está sendo muito produtivo, estou evoluindo, mas estou sentindo aqui uma fisgada na coxa, na panturrilha, enfim, prefiro dar uma segurada agora e evitar. O que eu posso fazer, então, para evitar as lesões e conseguir também maximizar os meus treinos, melhorar a performance e deixar a corrida cada vez melhor? De maneira geral, tá? Primeira coisa, não correr todos os dias. Ninguém treina todos os dias. Estou falando do mundo amador de maneira geral. É óbvio que tem as pessoas que treinam todos os dias, mas são atletas que estão muito mais avançados, que já têm uma resistência muscular, têm um histórico muscular já adaptado, tá? A pessoa que está começando hoje deve correr quantas vezes por semana? O ideal
são 3 vezes. Ah, mas é muito pouco. Não. O corpo precisa de descanso, tá? O corpo precisa se recuperar. Um dos principais atributos para a evolução na corrida é o descanso, é a recuperação. Então tá começando, treine 3 vezes por semana. Eu tenho 6 anos que eu treino já assessorado, assistido. Hoje eu treino 4 vezes por semana os treinos de corrida, tá? Outra orientação. Isso tudo que eu estou falando, pessoal, vocês precisam buscar, né, o acompanhamento de profissionais do esporte, né, as academias, os personagens, né, as assessorias, que aí vocês têm toda esse passo a passo. É fundamental para a longevidade na corrida os treinos de fortalecimento. E aí vai entrar uma musculação junto? Exatamente, mas não é essa musculação convencional, embora você possa fazer na academia, tá? Mas para a corrida existem exercícios específicos que vão trabalhar o glúteo médio, vão trabalhar o quadril, vão trabalhar a parte de mobilidade, de alongamento, quadríceps, tíbia, panturrilha. São exercícios específicos que trabalham muito mais a potência do que a força, do que o ganho de massa, tá? É fundamental, mais uma vez, fazer o reforço muscular. Com raríssimas exceções, você tem atletas amadores que não fazem, correm muito bem, não se machucam, mas não é a regra. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de fazer o fortalecimento porque eu não gosto da academia, enfim. Mas eu tenho tentado fazer pelo menos 2 vezes por semana. E isso vai fazer com que o corpo fique mais forte e você consiga treinar com mais qualidade e, principalmente, não machucar. É fundamental, e isso vai acontecer à medida que a gente for começando a treinar e vai entendendo o corpo, a gente escutar o próprio corpo. Então, por exemplo, eu treinei ontem, fiz um treino de velocidade na pista e eu estou sentindo muito o meu quadríceps esquerdo. Não é uma lesão, porque eu já conheço meu corpo, é uma dor de esforço. Pelo meu ciclo de treinamento, eu treinaria amanhã. Amanhã eu não vou treinar. Eu vou dar mais um tempo para minha perna recuperar e eu vou fazer o meu treino de sábado. É interessante que o atleta ele tem que também, mesmo que ele seja um atleta amador, ele tem que saber dosar o seu esforço. Ele precisa conhecer os seus limites. Isso vai acontecer à medida que ele for treinando, for avançando, ele vai se autoconhecendo, tá? É muito comum um atleta que está iniciando, que está começando, ter muita lesão. Porque às vezes é uma pessoa sedentária, não tem memória muscular, treina em excesso, acha... Isso é uma dica importante, que todo treino você tem que dar o seu máximo. O mundo da corrida, principalmente as redes sociais, te joga numa cilada que é a seguinte: eu sempre preciso postar o meu treino e esse treino tem que ser mais rápido que o último treino. Não é porque eu corro demais ali. Como se as outras pessoas estivessem conferindo. Exato, mas confere, tá? Tem a turminha do confere aí. A turminha da corrida, Tem né? a turminha do confere. Então, se você já fez lá os seus 5 km para 20 minutos, que é um tempo para amador assim, pouquíssimos amadores fazem, é como se você não pudesse postar que você fez um treino de 5 km a 30 minutos. Você acaba criando uma competição ali. Exatamente. Fictícia. Existe essa competição fictícia. Não é que a gente cria, ela existe. Então, quando você tem o entendimento disso e começa a olhar para o seu treino, e entende a importância do treinar devagar, né? No dia que o treino tem que ser devagar, tem que ser lento. Para você treinar o máximo de intensidade possível. No dia que esse treino tem que ser intenso, você vai evoluir muito mais do que você imagina. Quando você pega o histórico desses grandes atletas profissionais, 80% dos treinamentos são leves e 20% são intensos. Mas esses 20% de intensidade, assim, é para acabar. Aí o que você faz? Você não dosa. O dia que você tem que fazer o treino forte, você não tem energia. Porque no treino leve, você entregou mais do que você deveria entregar. Você só vai entender isso depois que você já está correndo um tempo e tal, e você começa a ter consciência disso. O mais interessante é que dentro do esporte, tudo que você está trazendo, a gente tem que ter um planejamento estratégico. Então não foge do que a gente fala de distração nas nossas aulas, né? Exatamente. Você tem um objetivo para alcançar e você tem que trabalhar a metodologia para chegar lá. Exatamente. Eu lembro da aula de gestão de projetos, a gente fala de programas, né, de planejamento, é a mesma coisa. Você faz um programa nutricional, um programa de treinamento, um programa de fortalecimento e você segue aquilo dentro do seu objetivo, né? Pode acontecer algumas coisas? Pode. Quando eu fui fazer minha primeira maratona, eu cancelei ela 2 vezes. As 2 vezes por problema de saúde. Então me preparei, eu tive uma sinusite, não consegui, depois marquei outra, aí a sinusite voltou, também não tive condição, e depois eu fui fazer, quase 1 ano depois do dia que eu resolvi fazer. Mas o interessante é que você soube do seu limite. Né? Exatamente, esse é o ponto.
né? A gente tem que olhar, é um esporte individual, né? E que o seu limite, a gente deve promover essa competição com a gente mesmo, né? Então, por exemplo, eu fiz uma prova agora em São Paulo, que eu dei o exemplo da meia maratona, consegui o meu melhor tempo, que é de longe um tempo muito inferior de muitos atletas amadores, mas foi o meu melhor tempo. Então eu saí super satisfeito. Esse é o ponto, né? E pensando sempre que o esporte é um benefício que você está trazendo para vocês. Exatamente. Ele tem que ser um promotor de saúde. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a corrida ela não está... Eu não falo que ela tem um boom igual o beach tennis, por exemplo. A corrida vem de muitos anos de maneira consistente. Eu lembro nos anos 90 o pessoal falava, eu vou fazer Cooper, você lembra dessa Cooper, expressão? É verdade. Antigamente mas assim, Cooper. Mas as redes sociais, né, essa inflamação das redes sociais é um boom. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E olhar para nós mesmos, né, para a nossa evolução individual. Aí a corrida fica bem interessante. João, dentro dessa coisa que a gente está conversando, dessa lógica, eu então resolvi querer correr. Que caminho você sugere para mim e para os nossos ouvintes que nunca calçaram tênis e correram, que já praticaram musculação, pilates, natação, outras formas de exercício e agora estão decidindo tentar experimentar a corrida? Você deu a dica da ideia de você pensar em um tênis ali de 300, 300 e pouco, que te traga conforto e segurança, talvez um relógio para te ajudar. E além disso, o que mais que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos com passos assim, bem práticos. Acho que a primeira coisa, procurar um cardiologista, para quem nunca teve a prática, né, porque é uma atividade que a gente chama de endurance, que você vai levar os seus batimentos numa frequência talvez que você nunca tenha levado. Então procure um cardiologista para fazer um teste ergométrico. Vai fazer esse teste, vai estar liberado. Eu até não sugiro, João, comprar o relógio de imediato, tá? O que eu acho que deve ser feito? Procure alguém ou algumas pessoas que já praticam a corrida amadora de maneira recreativa, né? E comece a treinar junto. Quando eu digo treinar junto, por exemplo, você vai começar a correr hoje, você vai vir treinar comigo. É óbvio que você não vai conseguir me acompanhar, mas nós vamos treinar juntos. Nós vamos para o mesmo lugar treinar juntos, lá na pista, por exemplo, né? Lá no desportivo. E a gente está ali no mesmo espaço. Enquanto eu faço o meu treino, você faz o seu, a gente vai dando uma dica aqui, outra dica ali, né? E aí você vai tomando gosto pelo esporte, tá? Então, procure um cardiologista, procure algumas pessoas que já praticam esporte, estejam dispostas a ajudar você a se encontrar nesse esporte, tá? Para te dar esse apoio, te dar algumas dicas iniciais, de repente até sugerir algum treino, tá? E a partir daí você vai sentindo, nossa, tá legal, tá bacana, tô gostando, eu acho que eu vou investir. Aí sim, vamos comprar um relógio, né? E vamos investir numa assessoria. Eu acho fundamental, porque aí você tem um treinamento orientado, você tem um treinamento bem dimensionado, pensando no seu objetivo individual. Só aproveitando, por exemplo, eu tenho uma página, né? Nós criamos uma página com colegas aqui do campus, né? Chama Bebe Corre Canta, @Bebe Corre Canta. É uma página especificamente criada para incentivar a prática da corrida, né? E de outras atividades de maneira geral, tá? Lá nós já conseguimos, nós já tivemos esse feedback, né, de pessoas que começaram a correr, começaram a praticar a corrida, porque nos acompanham. Então a gente vai treinar juntos, cada um faz o seu treino. Então tem dia que eu tenho um treino de ritmo, de tiro, aí a Patrícia vai fazer uma rodagem, a Jamila tem um treino longo, mas a gente se encontra junto, a gente registra aquilo ali, né? Cada um faz o seu treino, a gente troca ideia, a gente às vezes vai correr juntos uma prova, né? Por exemplo, essa de São Paulo eu corri, a Jamila foi para essa prova, o Gustavo foi para essa prova e eu fui. Então foram 3 integrantes do nosso grupo, né? E aí a gente vai se incentivando, se ajudando. Vocês vão trocando ideias, vão trocando treinos, né? Vão falando sobre equipamentos. Não, João, comprei esse tênis, achei legal, o que você acha? Então, assim, a gente vai se ajudando, tá? E a partir daí a gente vai aprimorando, refinando, né? Às vezes a gente busca competições para nos motivar a treinar. Estou tão desanimado, vamos se inscrever numa prova? A gente treina para essa prova. O legal é que um está incentivando o outro para não desanimar dentro da prática. Porque assim, pessoal, não se engane.
quem tem o desejo de começar a correr, quem já corre já sabe, né? Quem corre por prazer, mero prazer, uma atividade qualquer, que não tem objetivo nenhum com a corrida que não seja apenas manter um esporte, ok. Quem corre, igual eu corro, que eu tenho objetivos de provas amadoras, de baixar tempo, de fazer uma prova mais forte, às vezes conseguir um pódio por faixa etária, é sofrido. Os treinamentos, eles são intensos, né? A gente não treina com alegria no rosto, com vontade, todos os treinos, não, pelo contrário. É na disciplina. Como qualquer outra atividade. Como qualquer outra atividade, tá? Então, assim, é disciplina, a gente sente dor mesmo, né? A gente tem treinos que a gente não consegue concluir, né? Então, assim, não é fácil. A gente fala, a gente ama, né? A gente fala, nossa, o João deve correr com todo prazer sempre. Mentira. Eu sou disciplinado, né? Você tem que ser disciplinado, porque a corrida tem uma chave que ela é assim fundamental. Já até gravei vídeo sobre isso na nossa página, que é a constância. A corrida é super ingrato. Eu treinei 4 anos direto, fiz uma cirurgia ano passado. 5 anos direto, fiz uma cirurgia. E fiquei 6 meses parado. Eu perdi todo o meu condicionamento. Tive que começar quase que do zero. Mas a musculação é a mesma coisa também. Se você todo esporte é igual. E a música também. Fica um mês sem tocar violão. É isso. Então, assim, precisa ter constância. Então, vai treinar 3 vezes por semana? Tem que treinar 3 vezes por semana. Né? Com chuva, com sol. E aí entra a disciplina. Aí entra a disciplina. Perfeito. Tá? João, para a gente caminhar para o final desse episódio, você pode trazer para a gente, então, para finalizar a sua experiência, pensando na seguinte reflexão que eu vou jogar aqui dentro do nosso bate-papo. Você já iniciou a correr ou está iniciando nesse esporte de maneira recreativa. Está gostando, mas o que você não deve fazer? Pô, iniciei, mas não posso fazer isso de jeito nenhum, que eu vou desanimar, que eu vou para um caminho errado, que eu vou machucar, que eu vou desistir. Isso pensando na corrida, que é o nosso objetivo da discussão de hoje, mas também outros esportes, sejam eles mais solitários, igual a natação também é um esporte mais solitário, ou esportes coletivos, como a gente tem aí o próprio vôlei, o beach tênis, entre outros que a gente pode discutir nessa questão. Tá, eu acho que tem várias dicas, tá? Mas assim, do ponto de vista mais prático mesmo, pensando em lesões, tá? Você não pode fazer de jeito nenhum, é treinar a corrida em dias seguidos, tá? Para quem está começando principalmente. Então, se você treinou segunda, você vai treinar 3 vezes por semana, então treina segunda, quarta e sábado. Se for terça, treina terça, quinta e domingo, tá? Ou terça, sexta e domingo. Nunca treine um dia depois do outro, se você está começando. Acho que essa é uma primeira dica, prática, tá? Segunda dica, se eventualmente você saiu à noite, bebeu umas a mais, né? Se esbaldou ali, igual a gente faz lá no grupinho nosso, o grupo chama bebe, corre e canta. Às vezes a gente mais bebe do que corre, né? Eu tô só no primeiro nível aí, só tá? no bebe, né? E aí você tem um treino longo no sábado, por exemplo, e você se excedeu na sexta, tá? Dormiu tarde, bebeu mais que normalmente você beberia. Talvez mude o treino para domingo. Seu corpo vai sentir. Descansa, tá? mais um pouco. O álcool desidrata, sua musculatura não está descansada, pode ser que você machuque, tá? E talvez uma dica que é mais subjetiva, mas não menos importante, que tem a ver com essa questão da exposição nas redes sociais, né? Não fique com a ilusão de que o melhor tênis, o tênis mais caro, o melhor equipamento vai te fazer evoluir. Ele não vai, definitivamente não vai, tá? Você pode comprar o melhor tênis que existir, ele não vai fazer você correr mais. E outro ponto, se espelhe em alguém, mas não se compare. Se eu for me comparar com atletas amadores da cidade que começaram a treinar depois de mim, eu já teria parado. Existem pessoas que começaram depois de mim que já evoluíram muito mais. Mas são outras condições físicas, emocionais, de estilo de vida, né? A comparação, a evolução, ela é individual. De próprio treino, né? Cada pessoa treino, também tem. E às vezes é uma questão fisiológica mesmo. Então, assim, você tem que olhar para a sua evolução e se espelhar em alguém. Mas se espelhar não é no ritmo,
É no estilo de vida, na dedicação dos treinamentos, na disciplina, Na constância. né? Na constância. Porque o ritmo, embora a gente tenha um padrão assim do que é correr rápido para um amador, o que é correr rápido para um amador avançado, um sub-elite, um amador iniciante, embora tenha esses parâmetros, mas ainda assim é uma questão individual, né? Às vezes o cara que corre ali para 6 minutos o quilômetro, que para mim é assim, algo super tranquilo, às vezes ele saiu de 8 a 2 meses. Então ele teve uma evolução assim, gigantesca. Então não se comparem, tá? Se espelhem em alguém. Eu acho que esses 3 pontos talvez seriam dicas importantes. Que a gente tem de principal, né? Que a gente tem de principal. Perfeito, então. João, queria te agradecer pela presença no episódio de hoje. Trazer que foi o primeiro, mas teremos outros, né? De outros assuntos que a gente pode discutir dentro dos seus conhecimentos aí. E agradecer também aos nossos ouvintes e pedir para os nossos ouvintes que não deixem de curtir as nossas postagens na nossa página no Instagram, que é @eixostec, de acessar a nossa revista científica, que também tem um link na bio do Instagram, de ouvir os nossos episódios no Spotify, no YouTube, e curtir com todas as estrelinhas, recomendar e divulgar para que a gente possa fazer com que esses conhecimentos que estão sendo discutidos aqui sejam transferidos e passados para cada vez mais pessoas e pessoas no Brasil afora, para a gente atender e atingir mais gente possível para trazer as diferentes possibilidades de entender, de se fazer ciência. João, você quer deixar algum recado? Fique à vontade, meu amigo. Eu queria agradecer mais uma vez, João, né, o convite. É sempre bom poder conversar, né, sobre coisas que a gente gosta, que a gente faz, para além, né, das 4 paredes aqui da instituição, né, mas que também contribui de maneira efetiva, né, para a sociedade, né, especialmente falando de esporte, né, que é algo tão importante, vem sendo tão difundido, né, a prática do esporte. E dentro da nossa instituição, a gente tem muitos jovens, né? A gente tem uma geração que talvez não é tão adepta do esporte igual a minha geração foi, né? Nós fazemos muito esporte, né? Desde pequenininho. Hoje a gente tem muita informação eletrônica, né? Muitas telas. Muitas telas, né? Que talvez afastou esses jovens um pouco da atividade esportiva. E ter a oportunidade de falar sobre isso, né? E de repente incentivar essa moçada é muito bom, né? A gente usa esse espaço de conhecimento, né, para divulgar também e compartilhar essas experiências práticas, né? Que geram qualidade de vida, né? Quem pratica esporte, embora sinta mais dor no joelho, dor no corpo, né? Vive melhor, né? A gente tem mais qualidade de sono, a gente tem mais disposição, né? A gente tem o sangue circula melhor. A idade cronológica é só um detalhe, né? Ansiedade menor, né? Eu falo que a corrida para mim é um remédio, né? Mas é um remédio natural, gratuito, né? Que está à disposição aí para quem quiser. Tá? E muito obrigado aí pelo convite e estou à disposição aí para os próximos que eu puder contribuir. Perfeito, eu que agradeço. Pessoal, um grande abraço e até o próximo episódio.